Oi pessoal, bem-vindo todos ao terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Edson Vicente da Silva, sou conhecido como Cacau, sou professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e trabalho com interdisciplinaridade, meio ambiente e geoecologia das paisagens. Eu vou colaborar no eixo de gestão, sustentabilidade e ambiente. Minha palestra é justamente sobre a cartografia temática como instrumento de construção da sustentabilidade socioambiental, ou seja, como o uso de geotecnologias, de uma cartografia temática, uma cartografia social pode contribuir para que tenhamos instrumentos para trabalhar o desenvolvimento sustentável. Acredita-se que é de suma importância a gente ter conhecimento sobre o nosso ambiente, sobre o território que a gente vai trabalhar, as bases para um desenvolvimento sustentável. Então é necessário conhecer as condições naturais desse território, seja seus componentes geoambientais, seja suas unidades sistêmicas, seja a paisagem, ecossistemas ou geossistemas. Então, para isso é necessário um inventário com os dados já existentes sobre o território, que ele seja organizado, constitui um banco de informações que possa ser acessado assim que seja necessário. E também nós sabemos trabalhar qual é a escala mais propícia para o território, que vai depender logicamente da sua dimensão. Então, as geotecnologias, tanto a cartografia digital como o sensoriamento remoto, eles são essenciais para a espacialização das análises, dos resultados, dos diagnósticos e das proposições. Dessa forma, eles são essenciais para os registros, para a espacialização dos resultados e das propostas do planejamento e da gestão ambiental. Então, a gente vai discutir um pouco isso, como é que a gente pode contribuir para melhorar a sustentabilidade através dessa leitura e representação espacial. Então, para tanto, a gente já, numa escala planetária, a gente tem a definição dos biomas e os seus potenciais, suas limitações, suas principais capacidades naturais e também informar como é que as populações, as etnias e as culturas se desenvolvem em cada um desses biomas e saber especificamente, dentro do contexto mundial, onde fica o território que a gente vai pesquisar, vai analisar dentro desse contexto de biomas mundiais. E também a gente pode ter um outro olhar, um olhar mais sistêmico, onde a gente defina as unidades sistêmicas, como aqui no caso as bacias hidrográficas, onde a gente possa construir estratégias de planejamento e gestão dessas bacias, através de comitês de bacias, de consórcios de planejamento e de gestão, onde envolva diferentes políticas públicas, diferentes setores da sociedade. Tá? E aqui só um exemplo da importância de a gente definir o território. Então, você pode falar, não, eu trabalho com ambientes insulares. Só que existem N possibilidades, dimensões, características geoambientais, socioculturais de uma ilha, por exemplo. Aqui no caso é Madagascar. Tive a oportunidade de ir, é uma diversidade enorme, né? De culturas e de ambientes, desde o semiárido até o subúmido. Então, como você trabalhar essa área, a vantagem que tem que é uma nação, enquanto que algumas outras ilhas e arquipélagos, por exemplo, são 2, 3, 4 nações, ou governos regionais, como é o caso da Ilha do Marajó, governos estaduais. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, fazer essa análise inicial e demarcação do território para definir as escalas que a gente vai utilizar. E existem já propostas de como se efetivar as estratégias para o planejamento ambiental, que ele se inicia desde a organização inventário, de definir a leitura dos dados já existentes, a análise, que é o conhecimento empírico do território,
A fase do diagnóstico, onde você vai ter os principais problemas, limitações e potencialidades naturais e humanas. Chegar a partir do diagnóstico, você fazer as projeções de uso, as propostas de zoneamento, seja ele das unidades que você definiu, socioambientais, e depois as propostas de zoneamento para a gestão em busca de um melhor desenvolvimento sustentável. E, por fim, a fase de execução, onde há uma necessidade de que todos os atores sociais participem dessa análise, dessa resolução. E hoje a gente sabe que no início do terceiro milênio nós temos uma série de problemas, avanços em determinadas áreas, áreas tecnológicas, por exemplo, até retomada de viagens espaciais, uma aceleração das informações em tempo presente através da internet, a grande facilidade de transporte para alguns setores da população, a inteligência artificial cada vez mais atuante, mas também temos a contrapartida, que são as mudanças ambientais e climáticas cada vez mais significativas, que provocam grandes migrações humanas, grandes limitações de vivência no ambiente, e o surgimento de pandemias e problemas de fome, de guerra em escala local. Então, essas imagens, por exemplo, mostram a realidade que se vive, desde em países super desenvolvidos até em países que estão em desenvolvimento, onde há uma sobrecarga populacional sobre os recursos. Então, como a gente resolver isso? Então, a necessidade de se conhecer o ambiente é fundamental, e também a importância de se registrar em diferentes escalas a leitura dessa realidade socioambiental. Verificar a dinâmica da expansão da urbanização, os efeitos da industrialização sobre a qualidade ambiental e como isso vem afetando o comportamento e as formas de vida das populações tradicionais. Então, o mapa temático é de suma importância para se conhecer o contexto regional. Então, você vai ter desde mapas analíticos específicos de cada elemento ou setor de um território, até mapas de síntese, diagnósticos de proposições que já existem, que pode ser um recurso importante para a gente melhor conhecer o território. Aqui um exemplo de mapas que são referências, né? Levantamentos, por exemplo, de parte do litoral setentrional do Brasil, e que são referências para mostrar a dinâmica, o desenho da linha de costas, as feições dos manguezais, dos campos de dunas. Então, tudo isso vai ser organizado e armazenado para se utilizar quando seja necessário. Também o arsenal cartográfico que já existe, sejam eles do Departamento de Serviço Geográfico, do Exército, do IBGE, as cartas náuticas. Então, como tudo isso vai importar para se conhecer a estrutura e também a dinâmica, os processos de um território. Aqui, no caso, à esquerda, uma carta náutica de um arquipélago que a gente trabalhou na foz do rio Amazonas, o arquipélago do Bailique. Aqui está já em outra escala, trabalho feito por Francete Benedito Valdez, que é um professor de lá que fez o doutorado com a gente, juntamente com a Kelly Gomes, onde a gente trabalhou uma leitura real e atual do município, através de imagens de satélite, de cartografia, e fomos nos aproximando de uma realidade setorial, dentro das comunidades, da exploração de açaí, como é que essas comunidades vivem com o aproveitamento do açaí, a questão da comercialização, da pesca, os efeitos, o avanço das marés, as terras caídas. Então, são registros que foram atualizando e fazendo uma compartimentação mais próximo da realidade do arquipélago do Bailique. E depois as possibilidades que a gente tem de trabalhar numa escala de maior precisão, uma escala local, por exemplo, na escala 1 para 10 mil,
onde a gente pode trabalhar as imagens com maior especificidade das comunidades, do seu entorno, dos processos, e obter indicadores que sejam essenciais para um plano de gestão e manejo, planejamento das atividades econômicas, e você obtenha produtos que vão servir para se desenhar ações que caminhem para uma melhor sustentabilidade socioambiental, como mapas de paisagem, a identificação dos fluxos de matéria e de energia, e o mapa de zoneamento ambiental e funcional, onde você indique as melhores formas de se organizar o território. E nesse sentido, mesmo quando a gente trabalha em uma escala local, mostrar a importância do que existe de conhecer a realidade socioeconômica e ambiental do entorno, os projetos que se desenham no sentido, por exemplo, aqui no caso do litoral setentrional, de produção de energia eólica, produção de energia do hidrogênio verde e azul, como estão se expandindo as estruturas portuárias industriais, a chegada de material para exportação que acaba sendo beneficiado aí mesmo nos portos, a pesca industrial, a aquicultura que acaba surgindo de forma paralela nessas áreas, consequentemente uma maior expansão urbana, uma valorização dos terrenos, o surgimento de condomínios fechados, estruturas hoteleiras e, logicamente, aberturas de novas rodovias e ferrovias. Hoje, São Luís e seu entorno passa por essa realidade. Então, a necessidade de se atuar no planejamento e na gestão como forma de se manter, de se preservar e de se produzir um desenvolvimento sustentável para a sua população. E o sensoriamento remoto, com seus instrumentos, com as suas possibilidades, desde imagens de satélites, com diferentes canais de reflectância, que nos vão dando informações sobre aspectos que sejam importantes, sobre impactos, sobre áreas mais conservadas, menos conservadas, presença de poluentes, de esgotos, e depois os drones que hoje nos oferecem uma capacidade cada vez maior de leitura e de monitoramento espacial dos territórios. Aqui um exemplo de um trabalho que a gente fez em Boa Vista, onde a gente identificou e representou espacialmente os principais igarapés que constituem a rede de drenagem da cidade, a capital do estado de Roraima. Aí, isso aí é um documento que vai ficar, que pode ser analisado posteriormente, as possíveis dinâmicas e ocupações que vão ocorrendo e transformando essa estrutura hidrográfica. Aqui também a possibilidade de registro de ocupações irregulares, como a construção dentro de áreas de APP, que pode permitir um monitoramento e uma melhor fiscalização, seja pelos órgãos de meio ambiente, ou seja pela própria população, pela comunidade que pode denunciar e monitorar essas ocupações irregulares. No caso aqui, já numa escala regional, o litoral do estado do Ceará, especificamente a região do entorno da região metropolitana de Fortaleza, do litoral, parte do litoral da região metropolitana, onde através da cartografia social, da cartografia temática, me desculpem, e principalmente através do sensoriamento remoto, você vai identificando os limites das áreas que você quer demarcar, a leitura das unidades geoambientais, a leitura das formas de uso e ocupação, e dentro desse contexto maior você pode definir áreas menores que são representativas, que você quer trabalhar numa escala de maior detalhe, como a zona portuária do Mucuripe, como unidades da APA, da Foz do Rio Ceará, e por aí vai. Onde você tem interesse, você pode, dentro desse contexto regional, estabelecer escalas de maior detalhe. E também você ter tabelas e quadros onde você vai armazenando as informações que são obtidas através dos trabalhos de campo, da leitura do território, das conversas com a população local,
e você vai preenchendo formulários, quadros e tabelas onde você tem informações específicas sobre cada uma das unidades geoambientais ou geoecossistemas ou unidades de paisagem que você identificou. É como dunas, diferentes tipos de dunas, de manguezais, identificando, descrevendo o seu estado de conservação naquela data presente, a pressão antrópica, quais são as principais pressões e quais as medidas seriam necessárias para se obter uma gestão mais sustentável. Também, em razão das formas de uso e ocupação, quais são as áreas mais atingidas por esses empreendimentos, por essas atividades, e quais unidades geoambientais que recebem o maior tipo de ocupação. Os impactos e conflitos resultantes desse tipo de ocupação em cada unidade e as alternativas possíveis de gestão ambiental, que podem ser alternativas científicas, mas também alternativas que a própria população venham a sugerir, sejam elas de controle, de monitoramento ou de resolução. E dentro dessa visão de leitura do espaço geográfico, existe a possibilidade de se definirem setores ambientais estratégicos, como foi definido aqui no zoneamento ecológico e econômico do litoral do estado do Ceará, onde cada unidade, cada feição, você vai ter informações específicas sobre suas funções geoambientais, a sua importância, a biodiversidade presente, seja através da fitoecologia e da diversidade dos grupos faunísticos e suas composições, a presença ou não de unidades de conservação, que tipo de unidade de conservação, qual a sua área, quais seus aspectos legais, as formas de uso e ocupação predominantes e que atuam com maior intensidade, a existência de comunidades tradicionais nessa área do setor ambiental estratégico, os conflitos e problemas socioambientais existentes, as limitações socioambientais, as potencialidades socioambientais, as tendências de evolução dessa relação sociedade e natureza dentro dessa unidade e as proposições possíveis para uma melhor gestão territorial. Então, a gente vai aprofundar no que é o planejamento ambiental e suas possibilidades, seja ele obrigatório, imposto pela legislação federal, estadual, municipal, um planejamento coordenado que envolve as diferentes esferas de gestão, estados e municípios, por exemplo, a importância da promoção de políticas e instrumentos públicos, né, como subsídios e isenções para uma melhor gestão, e por último, o que é decisivo, ou seja, a importância do planejamento consensual, onde todos os atores presentes em um território atuem, né, a partir de instrumentos de ordem educativa e social, e todos esses atores possam chegar a uma leitura territorial, a um diagnóstico e o desenho, a articulação de novas possibilidades de planejamento e de gestão. Aqui, no caso, é um trabalho que foi feito na região da Ilha do Príncipe, que é uma área de patrimônio mundial da biodiversidade. Foi uma tese feita pelo Lúcio Miranda, que eu tive a oportunidade de ser orientador, onde a gente define as unidades geoecológicas da paisagem, as suas feições, desde encostas, domos rochosos, encostas íngremes, encostas onduladas, e unidades de deposição como planícies, platôs, rochedos submersos, e através dessa leitura da métrica dessa paisagem a gente chega a um zoneamento propositivo, onde você vai sugerir que tipos de intervenções devem ser feitas ou que podem ser feitas nesse território islenho aqui, por exemplo. Tá? Então foi um trabalho muito bem elaborado pela própria escala a que a gente vê a cidade. Então foi inicialmente feito um zoneamento de toda a ilha e posteriormente se trabalhou numa escala mais pormenorizada a capital, né?
de Príncipe. E depois, hoje, é fundamental os instrumentos que a gente tem, que são oferecidas pela cartografia social e que são acompanhadas geralmente por cursos preparatórios, oficinas capacitadoras, onde predomina o envolvimento comunitário, onde as pessoas da comunidade vão aprendendo a instrumentalizar a cartografia, aproveitando a sua percepção, o seu conhecimento cognitivo que eles têm sobre a área e como eles podem contribuir ou mesmo dominar as informações que devem ser contidas em uma cartografia previamente elaborada por uma base científica, mas que depois vai entrar o conhecimento empírico e os saberes tradicionais de uma comunidade, surgindo então novos produtos, onde entre o empoderamento social, a capacidade de gestão e o envolvimento dessas comunidades, da população das comunidades. Aqui também é um resultado do trabalho feito pelo Benedito lá em Bailique, onde você tem a leitura feita a partir de oficinas participativas e uma cartografia que começou a ser desenhada e concluída pela população sob, logicamente, a orientação do Francelli, mas que você tem produtos que posteriormente vão ser muito úteis para você desenvolver estratégias de sustentabilidade, de comercialização, de proteção, de regeneração de ambientes, tudo isso, uso energético que você pode introduzir ou promover dentro do território comunitário. E aqui também o pensamento do que é que nós queremos, de que forma nós queremos viver, né? Hoje você vê as ocupações irregulares que muitas vezes se tornam irreversíveis. Você pode talvez resolver a questão fundiária através do estabelecimento de zona de especial interesse social, mas e o restante, a infraestrutura, a questão da água, da energia, do esgotamento sanitário, a coleta de lixo. Então muitas vezes procurar os novos territórios, os territórios que ainda não estão ocupados, ver as possibilidades de coexistência de uma forma mais harmônica, mais sustentável. A permacultura hoje nos oferece instrumentos de sustentabilidade de pequenas propriedades que podem, porque hoje a gente se falou muito das energias alternativas, mas eu pergunto até que ponto essas energias alternativas estão funcionando como um modelo alternativo. O que adianta uma energia ser alternativa se ela entra dentro do sistema de abastecimento das energias convencionais e de um sistema que se torna caro para a própria população, onde os moradores não acabam se beneficiando dessa forma de exploração. Então a necessidade da terra, da água, do uso dos espaços em benefício de que essas comunidades, essas famílias possam ter seu próprio alimento, sua sustentação, a qualidade de vida melhor, onde as modificações climáticas não sejam tão fortes e venham a criar áreas de riscos para essas populações. Então, é uma questão de ética, de uma nova filosofia e de uma necessidade socioambiental imediata, né? O que é que nós podemos fazer? O que é a nossa geração que produziu todos esses problemas pode agora ajudar a promover uma nova forma de convivência, de harmonia com a natureza, né? Então, aí vão ser desenhados novos cenários. Então, a gente tem que contribuir, nós que trabalhamos ciências, de ver quais as tendências de um cenário urbano, de uma periferia, de uma zona rural, a partir da sua retrospectiva, se é uma tendência de continuidade ou uma quebra de tendência, né? O cenário exploratório que a gente pode desenhar, conforme as concepções de complexidade, de rupturas e de acasos, qual o caminho que um determinado território pode tomar e depois definir o cenário que nós queremos, que a comunidade quer, que é possível, né? E o que é necessário para que haja uma projeção
uma maior sustentabilidade, um melhor aproveitamento pela população, onde as transformações ambientais não sejam tão significativas, tão impactantes sobre a população. Então, na construção desses cenários é necessário a obtenção de informações preliminares, o conjunto do estudo, o enfoque regional e o período que vai ser estabelecido a médio, longo ou curto prazo para a construção desses novos cenários. Quais os atores principais que podem atuar, quais as variáveis e como eles participariam na construção desse futuro cenário. As forças atuantes, né, e quais as possibilidades delas serem movimentadas, e também a elaboração de testes a partir principalmente de um monitoramento muito preciso que pode indicar a evolução, o estudo de casos similares, de áreas parecidas, né? Construção de porto, por exemplo, de um outro porto que já foi feito, o que é que ele pode servir de referência para o porto do Suape, para o porto do Itaqui, no Maranhão, né? E ver realmente que ambiente você tem e quais os cenários possíveis, o que é que a sociedade deseja, o que é que a população deseja. Muitas vezes o Estado apoia grandes modificações de cenários, grandes empreendimentos que na realidade não têm uma base sustentável, né? Então são coisas que há que se discutir, há que ter uma ética, há que haver uma percepção, uma projeção também da qualidade de vida dessas populações e principalmente das mudanças ambientais a médio e a curto prazo, tá? Então, todo esse arsenal de sensoriamento remoto e de cartografia são importantes para a gente poder monitorar, ter um banco de informações, né, dos atuais projetos, dos projetos que resultaram em resultados eficientes e, por fim, ou como é que esses grandes explorações de recursos minerais estão impactando a população e a sociedade, ao ambiente, o agronegócio, até quando nós vamos achar que o agronegócio é a solução. Estamos acabando com nossas águas, com nossos solos, estamos exportando toneladas de soja para comprar 100 gramas de queijo suíço pelo mesmo valor. Então, qual o custo ambiental, qual o impacto, qual a capacidade de carga que tem esses ambientes para uma exploração tão intensa, né? E até quando? Então é necessário ver que todas as consequências que vão decorrer dessas formas de exploração desses grandes sistemas e depois como fica a população, as populações tradicionais, as populações que vivem aí já há décadas, há séculos, né? Qual o envolvimento dela? Elas são atores participantes, eles têm que ter um empoderamento, têm que conhecer, têm que dominar também os saberes científicos para se juntar com os saberes tradicionais que eles já acumulam. Isso é importante para a gestão. E serem atores participantes e empoderados na atuação na gestão desses ambientes. Aqui a gente tem um exemplo do Parque Nacional do Xingu, e o quanto ele foi transformado e os registros disso aí que são uma necessidade para se planejar o futuro. É necessário ver o que já foi transformado no seu entorno, principalmente, né? Então, o que vai ocorrer com essa população de jovens indígenas, quais as tendências que eles vão ter, quais as oportunidades, a qualidade da água, do solo, os contaminantes, então a questão das represamento das grandes usinas. Então há uma necessidade de se monitorar essas condições. Luiz? Então, para isso, nós temos alguns instrumentos, como é o caso aqui do Núcleo de Gestão Local. Então, os planos diretores municipais hoje têm todo um esquema de como você organizar
um núcleo gestor que pode dar um apoio a se construir um plano diretor municipal. E como ele deve ser participativo, envolver um empoderamento da população, dos seus diferentes atores, das associações, enfim, todos os atores que constituem a realidade dessa unidade, os conselhos municipais, as representações, dar voz aos participantes e fazer um trabalho de empoderamento e de gestão participativa. E nesse contexto é de suma importância que a gente leve em consideração a ética profissional, a ética ambiental, porque o que nós nos sentimos nesse contexto de natureza, nós estamos contra a natureza, nós estamos separados da natureza, ou a humanidade faz parte dessa natureza? Como é que nós chegamos a perder totalmente a nossa ética com relação às outras formas de vida, aos elementos da natureza? Então há que ter um retorno, se trabalhar essa ética dentro do ensino familiar, dentro do ensino social, dentro do ensino escolar, né? Porque a partir dessa ética a gente vai ter uma melhor capacidade de gestão ambiental, né? De saber como a população, a comunidade dependem da natureza, e também que nós temos instrumentos técnicos e sensoriais que são efetivos no controle dessa gestão, tá? Então, nesse contexto, a educação ambiental ético-social é uma linha dentro da educação ambiental que enfatiza o papel dos indivíduos, atuando não só na formação, como na aquisição e na demonstração da importância dos conhecimentos culturais que são adquiridos no dia a dia de uma comunidade. Então, essa visão de integração entre a ciência e os saberes tradicionais pode encaminhar a formação de indivíduos mais críticos, capazes de entender, e que as novas gerações atuem de forma mais eficiente em busca de uma sustentabilidade. Então aqui é um exemplo de como a cartografia pode definir desde áreas que estão intensamente ameaçadas através do cordão, esse arco do desmatamento aqui todo em vermelho, né? As áreas mais intensas e as áreas que estão mais protegidas. Então, essa representação tem que ir sendo atualizada. Aqui a transamazônica, as espinhas de peixe. Então, você tem que monitorar a abertura, a chegada do gado, da soja. Então, a gente tem que prever cenários e tentar atuar de forma a conduzir um cenário mais sustentável, né? Quando a gente sabe que o potencial natural da floresta amazônica não é nem a pecuária nem a agricultura, seria sim a agrofloresta, a exploração dos recursos da sua biodiversidade, o ecoturismo. Então, atuar nesse sentido e compreender que nós fazemos parte de algo maior, que nós estamos integrados à natureza, que o ser humano faz parte dessa natureza. Ele tem que compreender isso, tem que compreender isso politicamente, eticamente, perceber nos seus sentimentos, na sua compreensão, de que nós fazemos parte de algo maior e que dependemos deles, que somos parte totalmente integradas, né? E não repetir os erros das guerras químicas, das grandes catástrofes, das grandes tragédias humanas que foram provocadas por nós mesmos, né? E que ainda hoje estão vigentes, como é o caso do que estão fazendo com a Palestina, o que estão fazendo com a Ucrânia. Não é uma questão de política, é mais uma questão de ética, de valorizar. Quando o ser humano não valoriza nem a vida humana, menos ainda as vidas de outras plantas, de animais, como se nós outros fôssemos os únicos representantes de Deus na Terra, e que não é verdade. Há uma diversidade espiritual, há uma diversidade biológica, há uma diversidade geológica, tudo isso deve ser considerado dentro da sustentabilidade. Quanto maior a diversidade, mais próximo da sustentabilidade nós estamos. E também de compreender que nós somos responsáveis pelo futuro
de diferentes gerações que estão vindo. E até agora nós não fizemos absolutamente nada, fizemos tudo errado, tudo equivocado. E que nós sempre falamos, o problema é das outras gerações, mas na realidade caiu no nosso colo todo esse problema que nós mesmo produzimos. E depois a necessidade de aprender, de ouvir, de dialogar com as comunidades tradicionais, porque eles viveram milhares de anos em harmonia com a natureza. Por que a sociedade atual se considera mais evoluída e não consegue esse ponto de equilíbrio com a natureza? Então, nós temos que aprender a ouvir essas comunidades, esses povos tradicionais. E, por fim, considerar que a questão ambiental não é só uma prioridade dos cientistas, dos ecologistas, ela é uma realidade atual para todos os seres humanos. E que algumas comunidades tradicionais sabem da capacidade de carga de cada ambiente, de cada elemento da natureza, e nós ainda não aprendemos. A gente propicia o crescimento econômico e esquece do desenvolvimento sustentável. Então há que buscar um equilíbrio maior, principalmente dos gestores, e que nós temos que nos envolver como população, né, para atuar nessa gestão ambiental, na percepção, na conscientização e no nosso comportamento do dia a dia. Então, dessa forma, é preciso se criar uma nova consciência, ou aprimorar essa consciência que nós temos de fazer parte da natureza, né? Criar uma nova simbologia. Hoje predomina cada vez mais o egoísmo religioso, o egoísmo político, o egoísmo individual, que vai em contra a própria espiritualidade humana, né, do que a gente chama o ser humano. Então, há que haver uma retomada, exige uma criatividade, uma nova ética do conhecimento. Então, há que haver uma ruptura, já que estamos em num período de rupturas, principalmente com as transformações ambientais, os grandes impactos, né? E para isso é necessário desenhar novos cenários paisagísticos, né? Dentro dessa perspectiva da sustentabilidade. A sustentabilidade não é um produto, a sustentabilidade é um horizonte que o próprio olhar desse novo horizonte faz a gente se movimentar nessa direção. Então ele é um processo sinergético que envolve todo o nosso movimento, o nosso pensar e o nosso comportamento. Isso é importante, a gente caminhar em direção a esse horizonte. É como a felicidade, como o bem-estar, nós temos que promover, que buscar esse horizonte. E para isso é necessário um amadurecimento político, principalmente através da honestidade, da sinceridade, dos compromissos com a população e com o nosso ambiente, e uma ética que foi sendo perdida. Há uma ética reversa hoje. O cara que é desonesto, ele é esperto, o cara que é correto, ele é otário. Então, até onde vai predominar essas ações, né? E hoje, com a internet, a gente vê cada vez mais essas desinformações sendo instituídas. E hoje há uma perda cada vez maior da confiança na gestão administrativa do Estado. Mas a gente tem que compreender que o Estado somos nós, e que nós que construímos esse Estado, é a população. Nós temos que aprender a votar, a eliminar essas pessoas que realmente não atuam no sentido de cooperar, de agilizar, de procurar uma nova visão para o nosso país, para o nosso planeta, né? Então, para isso é necessário posturas, né, que são posturas eticamente humanas e ambientais que envolvem aspectos como idoneidade moral e honestidade. Então, acho que isso é fundamental. É um novo comportamento espiritual, um comportamento ético, um comportamento de se trabalhar valores que foram sendo perdidos, que foram sendo individualizados, e hoje as pessoas realmente só olham para o próprio umbigo e esquecem que fazem parte de um mundo complexo e diverso, com pessoas de várias
vários comportamentos, de várias intenções, de várias culturas e de uma natureza que ainda é possível ser recuperada, porque a gente pode ultrapassar a própria capacidade de carga, não só dos elementos, não só das florestas, mas do próprio planeta como um todo. E é esse o caminho que a gente então tem que fazer uma reversão nesse sentido. E o monitoramento, o acompanhamento é essencial, porque com isso a gente está vendo em qual direção nós estamos indo. Que tipo de vida nós queremos? Uma Harley Davidson 6.000 cilindradas para cada um, ou que as crianças tenham melhores possibilidades de se viver e de se realizar através de pequenas coisas como um saneamento básico, uma educação pública e gratuita para todos, com direito à merenda escolar, professores que estejam melhor capacitados, uma saúde. O que é sustentabilidade para um jovem de Amsterdã é diferente da sustentabilidade de um jovem de uma periferia urbana de Caracas ou de Fortaleza, seja lá de onde. Também o meio rural de cada um há uma diferença. Então nós temos que trabalhar um desenvolvimento local, uma sustentabilidade para cada realidade, que a partir dessa sustentabilidade local nós poderemos expandir e chegar a uma sustentabilidade maior. E para isso também uma questão de uma consciência política e ética de cada cidadão, porque através da própria transformação individual chegaremos a uma transformação uma educação coletiva. Então essas aí seriam minhas palavras. Eu quero agradecer ao evento que convidou. Nós aqui trabalhamos no LAGEPLAN, Laboratório de Geoecologia da Paisagem e Planejamento Ambiental, e também nos envolvemos na promoção de diferentes encontros científicos. E a gente acha que esses encontros são uma forma também de a gente abrir perspectivas para que a população trabalhe, para que tenha uma troca de experiências e que a gente agregue realmente pessoas que tenham interesse na busca dessa sustentabilidade. Pois eu agradeço a todos pela paciência e desejo um planeta melhor, uma vida melhor, uma rua melhor, uma casa melhor para todos nós e um comportamento melhor de cada um de nós. Muito obrigado.